famílias de militares do estado do Kentucky se preparam para receber seus entes queridos que retornam do exterior. O plano era fazer uma recepção, e em seguida aqueles soldados se reencontrariam com suas famílias e amigos. Ao mesmo tempo, em um pequeno aeroporto no Canadá, tinha destroços por toda parte, a destruição era enorme. Ninguém poderia ter sobrevivido. 256 pessoas morreram. É um dos piores acidentes da aviação de todos os tempos. Sempre que ocorre um acidente desse tipo, surgem suspeitas imediatas. As respostas serão difíceis de encontrar, Não se melhora a segurança quando se identifica a causa errada de um acidente. enquanto surgem dois cenários completamente diferentes para explicar o acidente. Mayday! Mayday! Mayday, desastre aéreo. Esta é uma história real, baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Decisão dividida. O voo 1285 da Aero Air se aproxima do fim de uma viagem de 10 mil quilômetros do Egito aos Estados Unidos. O DC-8 segue para Fort Campbell, no estado do Kentucky, com escalas na Alemanha e em Newfoundland. A bordo estão 8 tripulantes e 248 passageiros. A maioria são soldados americanos da famosa 101ª Divisão Aerotransportada, conhecida como Screaming Eagles. Essa divisão lutou na Segunda Guerra Mundial, no dia D e na Batalha da Normandia, saltando atrás das linhas alemãs. Ela marcou seu lugar na história. Acho que todos que servem nessa divisão têm um orgulho especial, um sentimento único de pertencer a ela. Eles estavam no Sinai havia 5 meses e meio, então estavam ansiosos para voltar, rever amigos e familiares e aproveitar as festas de fim de ano. Para trazer os soldados de volta para casa, os militares contrataram a empresa de voos fretados Aero Air. Isso não era incomum nas décadas de 70 e 80, quando o governo costumava contratar companhias aéreas civis para transportar tropas para dentro e para fora do país. Às 5h30 da manhã, o Douglas DC-8 pousa no Aeroporto Internacional de Gander, no extremo leste de Newfoundland, no Canadá. Eles precisavam reabastecer em Gander antes de concluir o voo até Fort Campbell, no estado do Kentucky. Ok, pessoal. Quero o avião reabastecido e pronto para decolar em 90 minutos. Entendido. O capitão John Griffin é piloto da Aero Air há 4 anos. E também atua como instrutor de voo da companhia. O primeiro oficial, John Connelly, estará nos controles quando o voo 1285 deixar Gander. Mike Fowler, o engenheiro de voo, é responsável por monitorar os sistemas mecânicos da aeronave. Ok, quer fazer uma checagem geral? Enquanto os pilotos seguem uma série de checklists de pré-voo, o engenheiro de voo sai para inspecionar o exterior da aeronave. Ele verifica se há danos na fuselagem ou nos motores e checa se há acúmulo de gelo no avião. Os soldados aguardam dentro do aeroporto. Alguns aproveitam para comprar lembranças na loja de presentes. Alguma coisa? Ok. Entendido. Certo. 15.538 galões ou 45 toneladas. Passageiros e carga não foram alterados. Pesos confirmados. Ok. Estamos prontos para ir. Isso nos coloca aqui. Rotação a 144 nós. Sim, parece certo. No indicador de velocidade há um marcador conhecido como bug.
Ele lembra à tripulação a velocidade exata que deve ser atingida para tirar o avião do chão. Bugs ajustados à direita. Entendido. Com as verificações de reabastecimento e pré-voo concluídas, os 248 soldados voltam a bordo. Acho que o clima era de muita alegria, porque quando pousaram em Gander, alguns entraram no terminal para usar os telefones, ligar para Fort Campbell e avisar as famílias que chegariam em casa em poucas horas. Torre de Gander. Big A 950. Reabastecimento e checagens concluídos. Solicitamos táxi para a pista 31. Big A 950, vento 290 a 4 nós. Decolagem agora pela pista 22. Uma mudança de última hora coloca o avião em uma pista diferente da originalmente planejada. 9.900 pés, decolagem para o sul. Copiado, Gander. Pista 22. Big A 950, autorizado para decolagem. Feliz Natal. Entendido, Torre de Gander. Feliz Natal para vocês também. O DC-8 acelera até a velocidade de decolagem. 80 nós. Checado. V1. Rotate. O voo 1285 da Aero Air decola do aeroporto de Gander às 6h46 da manhã. Mas poucos segundos depois, Estamos muito pesados. Razão positiva? Negativo. Tenho certeza que nos últimos segundos, aqueles soldados perceberam que havia um problema grave acontecendo. Cuidado com a altitude. Puxa. Vamos, velocidade. Velocidade. Cuidado com as árvores. Sim, Arrow 1285 caiu logo após a pista 22. Estimamos entre 2 e 4 mil pés. no pequeno aeroporto de Gander, em Newfoundland, equipes de emergência correm para o local da queda. O cenário é um campo de destroços, corpos e objetos pessoais. Milhares de litros de combustível alimentam um incêndio de grandes proporções. Não parecia um avião. Era apenas uma massa em chamas, com cerca de 9 metros de altura, feita de metal, combustível e tudo mais. Ei, tem algum sobrevivente? O capitão da Força Aérea Canadense, Tom Badcock, é um dos primeiros a chegar ao local. Como oficial da Força Aérea, eu já tinha presenciado vários acidentes, mas nada como isso. Ver aquela destruição, ver meus companheiros, basicamente meus camaradas, espalhados pelo chão, em pedaços, não há palavras para descrever. Muitos deles tinham comprado camisetas com a frase "Eu sobrevivi a Gander, Newfoundland". Encontrar aquilo foi emocionante. Após horas de buscas frenéticas entre os destroços carbonizados, o pior se confirma. O acidente tirou a vida das 256 pessoas a bordo. A investigação sobre a causa do desastre já começa,
mas ela levará a uma grande controvérsia e, por fim, ao fim do Conselho Canadense de Segurança da Aviação. Para os militares dos Estados Unidos, a queda do voo 1285 em Gander, Newfoundland, representa uma perda histórica. Se você olhar para a história da 101ª Divisão Aerotransportada, nem mesmo durante a Segunda Guerra Mundial, essa unidade perdeu tantas pessoas em um período tão curto quanto perdeu em 12 de dezembro de 1985 em Gander. O exército canadense estabelece um perímetro de segurança em torno do local do acidente. Controlamos todo o acesso de entrada e saída do local. Um policial do Canadá me pediu que identificasse um objeto que consideraram estranho. Nunca vi um invólucro como esse antes. E ele me perguntou se aquilo tinha alguma conotação química ou nuclear, e eu respondi que não fazia ideia do que era. A descoberta levanta suspeitas sobre o que havia a bordo do voo. Certamente é possível que a Arrow Air estivesse transportando coisas que não deveria estar transportando ou que não constavam em nenhum registro. David McNair é investigador do Conselho de Segurança da Aviação Canadense. Havia destroços da aeronave por toda parte, e ficou claro que encontrar tudo o que precisávamos seria difícil. McNair está acompanhado do colega Peter Bogue. Eles chegam ao local horas depois do acidente e encontram um cenário de destruição total. As imagens e os cheiros são sempre desagradáveis, mas faz parte do seu trabalho. A dimensão terrível do acidente rapidamente ganha as manchetes ao redor do mundo. Isso terá forte impacto nessa divisão. Não é apenas um dia triste para a 101ª Divisão, mas sim para toda a nação. A maioria dos rapazes e moças que lamentamos estava voltando para passar as festas de fim de ano com suas famílias. Vocês não sofrem sozinhos. Nós sofremos como uma nação, unidos ao nos despedirmos daqueles que morreram ao serviço de seu país. Não há como expressar o quão trágico foi perder tantas pessoas em um único acidente aéreo. Os Estados Unidos já vinham sofrendo perdas militares significativas 2 anos antes do acidente com o voo da Arrow Air. Um grande número de soldados havia morrido em um atentado suicida com um caminhão-bomba em Beirute. Portanto, as perdas, de certa forma, estavam aumentando. E embora os números hoje em dia não nos pareçam extraordinários, eles certamente eram extraordinários na época. Não se tratava de um grupo aleatório de soldados, mas de muitos integrantes de uma das principais unidades do exército americano. Tudo isso elevou o peso simbólico do acidente, além do número de vítimas fatais. Os investigadores entrevistam imediatamente a equipe de solo de Gander e obtêm informações relevantes. Bom dia. Você viu o engenheiro de voo inspecionar a aeronave? Não descongelaram as asas antes de decolar? Pegamos um pouco de gelo quando estávamos chegando. Estamos prontos para ir. Certo, obrigado. Ficamos preocupados com a formação de gelo após o relato de acúmulo na aproximação. Os investigadores recorrem aos relatórios meteorológicos das primeiras horas de 12 de dezembro. No começo da manhã, as condições eram extremamente geladas, com chuva congelante intensa. Eles voaram durante o período em que a previsão era de formação de gelo. McNair e Bogue avaliam se a tripulação do voo 1285 pode ter cometido um erro grave ao não realizar o degelo. Eles verificam o que outros aviões que partiram de Gander fizeram naquela manhã. Houve 2 outras decolagens pela manhã. Uma fez degelo, outra não. Observamos que um Boeing 737 que decolou acumulou bastante gelo durante a saída. Isso indicou que a probabilidade de acúmulo de gelo na aeronave era alta. Um British Aerospace VC-10 permaneceu em solo por 50 minutos e não passou por degelo.
Mesmo assim, decolou com segurança. E decolaram com menos de 2 horas de diferença. O gelo não pode ter sido o único fator nesse acidente. Big A950, vento 290. Acrescente 4 nós. Decolagem agora pela pista 22. Em busca de outros fatores, os investigadores analisam a mudança de pista de última hora. Copiado, Gander. Pista 22. Não é a pista que eles estavam esperando. Mas logo concluem que a pista alternativa não teve relação com o acidente. A pista 22 é a mais longa de Gander, portanto oferecia a melhor margem de desempenho. Os investigadores examinam e documentam o local do acidente, tentando determinar a trajetória da aeronave durante a queda. Era uma área densamente arborizada, e ao se aproximar do solo, o avião começou a atingir as árvores. Vamos precisar de fotos das árvores. E também de imagens aéreas. Mas o que eles mais precisam são as informações das 2 caixas pretas da aeronave. Elas podem ser a chave para entender o que condenou o voo 1285. Porém, assim que são recuperadas, McNair percebe um possível problema. Ficamos decepcionados ao ver que o gravador era muito antigo e que não forneceria informações suficientes aos investigadores. Enviem para o tal e vamos ver o que conseguimos. O modelo mais antigo do gravador de dados de voo grava as informações em uma bobina de aço inoxidável de movimento lento. Embora o material seja resistente ao fogo, ele registra apenas 4 parâmetros de voo, como velocidade e altitude. Os gravadores digitais mais modernos podem registrar centenas de parâmetros. Tudo o que eles podem fazer é enviar as caixas pretas para o Centro de Leitura de Gravadores de Voo do Conselho Nacional de Pesquisa e esperar pelo melhor. Mas com a investigação ainda em suas primeiras horas, ocorre uma reviravolta dramática. Um consulado americano no exterior recebe uma ligação de alguém que reivindica a responsabilidade pelo acidente. O autor da ligação afirma que o ataque foi obra da Jihad Islâmica, um braço do Hezbollah. Se pensarmos em um grupo terrorista que naquela época tinha tanto a intenção quanto a capacidade de atingir militares americanos no Oriente Médio, esse grupo com certeza era o Hezbollah. A ligação levanta a possibilidade de que uma bomba terrorista tenha derrubado o voo 1285. As tensões mundiais estavam muito elevadas naquela época. E quando uma aeronave totalmente carregada com soldados americanos cai, sempre surgem questionamentos. McNair envia partes dos destroços para um laboratório forense da Polícia Montada do Canadá para testes de resíduos de explosivos. A equipe busca indícios de que o voo 1285 tenha explodido antes de atingir o solo. Eles procuram qualquer fragmento que pudesse ter caído entre a pista e o ponto de impacto. Se a aeronave tivesse explodido antes de atingir as árvores, esperaríamos encontrar algum fragmento separado do restante. Não encontramos nada, absolutamente nada. Por isso, tivemos confiança de que o primeiro impacto ocorreu com o avião ainda intacto. Os resultados dos testes da Polícia Montada do Canadá reforçam essa conclusão. Não foi encontrado nenhum vestígio de explosivo. E autoridades americanas e canadenses sugerem que a reivindicação da Jihad Islâmica pode ser falsa. Algo que claramente beneficia organizações terroristas é espalhar amplamente alegações de responsabilidade por ataques, para aumentar sua reputação e provocar mais medo. Por isso, é difícil separar fato de ficção. Com o terrorismo se tornando menos provável, os investigadores voltam a concentrar a análise no desempenho da aeronave. 35 pés, 6 polegadas. Declinação de 4,5 graus. O avião bateu em algumas árvores a cerca de 800 metros do final da pista. E podemos ver um padrão distinto nas árvores. Usando fotografias do local do acidente, os investigadores marcam a altura de 378 árvores,
para determinar a posição exata do DC-8 quando ele caiu. O avião estava com a asa direita baixa e o nariz elevado em relação às árvores. Por meio da fotogrametria, determinamos que a aeronave estava muito acima do ângulo de stall. Ou seja, o avião claramente entrou em stall com alta razão de descida. A posição extremamente elevada do nariz impediu que o avião gerasse sustentação suficiente para permanecer no ar. Os investigadores não conseguem explicar por que a aeronave estava voando com um ângulo tão extremo. Uma pista sobre o que os pilotos estavam fazendo vem de um item encontrado nos destroços do cockpit, o indicador de velocidade. Olha aqui. O instrumento mostra que a tripulação definiu uma velocidade de decolagem de 144 nós e que o avião atingiu uma velocidade de pelo menos 165 nós. Bugs ajustados à direita. Entendido. Os investigadores esperam que o gravador de voz da cabine revele um retrato mais detalhado dos últimos momentos dos pilotos. Mas acabam se decepcionando. Parece que ele não gravou nada da cabine. O gravador da cabine não estava funcionando corretamente. Não gravou nenhuma das conversas da tripulação. Sem o gravador de voz da cabine, não sabemos o que a tripulação estava fazendo nem o que enfrentavam. Agora, as esperanças se voltam para o gravador de dados de voo. Esse gravador rudimentar poderia ter captado alguma indicação das velocidades de rotação, se havia luzes de alerta acesas e qual foi a reação da tripulação. Essas informações são muito valiosas. Mas acaba sendo apenas um pouco mais útil do que o gravador de voz da cabine. O gravador do acidente da Arrow Air era extremamente limitado. Conseguimos determinar basicamente a velocidade, um pouco da altitude e o rumo da aeronave. Não havia nenhuma indicação de potência dos motores, ângulo de inclinação lateral ou ângulo de arfagem. O gravador de dados de voo mostra aos investigadores que o voo Arrow Air 1285 iniciou a decolagem e acelerou até 167 nós. A decolagem ocorreu 51 segundos após o início da corrida. 2 segundos depois, a velocidade começou a cair. Vamos, velocidade. Velocidade. A velocidade caiu muito rápido e sabíamos que a aeronave estava abaixo da velocidade normal de voo. Foi isso que conseguimos extrair do gravador. Isso não nos diz quase nada. Mas uma análise mais detalhada dos dados revela uma pista potencialmente importante. A distância necessária para atingir a velocidade de decolagem foi maior do que a planejada pelos pilotos. Analisamos as distâncias de aceleração e levou um pouco mais de tempo do que o esperado. 4.300 pés. 100 nós. 6.300 pés. 144 nós. Eles já deveriam estar decolando. Os investigadores descobrem que a decolagem ocorreu cerca de 4 segundos depois, ou mais de 300 metros além do esperado. 8.000 pés. 167 nós. 300 metros a mais para sair do chão. Por que demoraram tanto? V1. Rotate. Eles usaram potência máxima e o esperado era uma rotação um pouco mais cedo, uma decolagem mais antecipada. A decolagem mais longa do que o normal apoia a teoria original de que o gelo nas asas teve um papel no acidente. Mas os investigadores sabem que isso não explica tudo. O gelo por si só não é necessariamente a única causa. Acidentes raramente têm um único fator, normalmente são vários. Determinados a descobrir que outros fatores, além do gelo nas asas, contribuíram para o acidente, os investigadores da CASB voltam a atenção para os flaps da aeronave. No DC-8, a configuração ideal de flaps para decolagem é de 18 graus. Parece que os flaps estavam estendidos. Com uma análise detalhada, conseguimos determinar a posição dos flaps que acreditamos estar na configuração normal de decolagem.
Eles avaliam se o gelo, combinado com possível mau funcionamento dos motores, teria provocado o stall. Os motores são enviados a Casby em Ottawa para uma inspeção completa. Cada motor foi recuperado no local e ficou claro que todos apresentavam danos por rotação. Fragmentos de madeira são encontrados alojados nas 4 turbinas. Isso indica que os motores estavam funcionando no momento do impacto. As evidências mostram que o DC-8 estava configurado corretamente para a decolagem e que não havia nada de errado com os motores. Então, por que o voo 1285 demorou tanto para sair do solo? Os investigadores passam a focar no peso da aeronave. 46 toneladas de combustível. Passageiros e carga não foram alterados. Eles haviam previsto que cada passageiro e bagagem pesariam cerca de 80 quilos. Eles haviam estimado que cada passageiro com bagagem pesaria cerca de 80 quilos, que é estabelecido nas diretrizes da AerOair. Como o piloto transportava muitos militares, isso não parecia correto. Então analisamos esse ponto na investigação. El Gorá, Egito. Bom dia. Tem um formulário para registros internos. Seguindo seu palpite, McNair logo faz uma descoberta crucial. Em voos comerciais regulares há uma mistura de pessoas, homens, mulheres e crianças, e aí essa média acaba funcionando. Mas esse não era um voo comercial comum. Os 256 passageiros eram adultos e quase todos homens de grande porte. Analisamos os prontuários médicos dos passageiros para obter o peso real registrado no último exame médico. No meu caso, normalmente peso cerca de 79 quilos. Mas com todo o equipamento ou levando tudo a bordo, esse peso passa facilmente de 90 quilos. Estimamos que um peso mais realista seria de cerca de 100 quilos por passageiro. Isso inclui a pessoa, tudo o que ela carregava e o equipamento. Com essa nova estimativa, o peso total dos passageiros ultrapassa 24 toneladas e meia, cerca de 5 toneladas a mais do que o registrado na planilha de peso e balanceamento. Não chega nem perto. Mas esse avião estava voando com esse peso a noite toda, decolando do Cairo e depois de Colônia, sem problemas. O gelo acumulado em Gander pode ter sido o fator decisivo. É possível decolar com peso acima do normal, isso pode funcionar. Mas se houver algo a mais como gelo, o problema se torna sério. Os investigadores agora suspeitam fortemente que foi a combinação de gelo e excesso de peso que impediu o DC-8 de se manter no ar. Ok. Só pode ser isso. Gelo e peso. Tínhamos base científica suficiente para afirmar que o avião deveria ter voado, mas não voou. A pergunta era, por quê? E encontramos duas razões fortes. Uma foi o peso. A outra, possivelmente ainda mais crítica, foi uma pequena quantidade de gelo acumulada na aeronave. Mas tudo isso ainda é uma teoria. Ninguém em Gander viu gelo nas asas. E é impossível saber quanto gelo realmente havia. Esse é um problema. McNair e Boga agora enfrentam outro. Alguns colegas da própria comissão começam a questionar as conclusões. Um dos que levantam dúvidas é um membro do Conselho Especialista em Aviação, Les Filotas. Assim que comecei a analisar o relatório preliminar, passei os olhos por algumas partes e fui direto ao trecho da minha especialidade técnica, o gravador de dados de voo. E no mesmo instante pensei, tem algo muito errado aqui. Filotas imediatamente se pergunta como a aeronave poderia ter perdido o empuxo e caído tão rapidamente após a decolagem. Fiz alguns cálculos e eles mostraram que para ocorrer uma desaceleração daquele nível, não bastaria perder 1, 2 ou 3 motores. Seria necessário perder os 4. Isso foi algo alarmante. Cuidado com a altitude. Puxa. Vamos, velocidade. Velocidade. O relatório afirmava que a aeronave havia sido destruída por um incêndio alimentado por combustível.
Mas nos relatos iniciais, todas as pessoas que estavam no local mencionaram uma grande explosão em forma de cogumelo. Vi o avião vindo na frente do caminhão e parecia que havia uma chama embaixo dele. 2 caminhoneiros que estavam na rodovia, praticamente sob a trajetória do voo, disseram que viram fogo no lado direito da aeronave. Autoridades do Exército dos Estados Unidos negam que houvesse qualquer carga não declarada a bordo do voo Arrow Air 1285. Mas pilotas têm motivos para duvidar dessa versão. Quando o equipamento das tropas foi embarcado, havia algumas caixas grandes. O que havia dentro delas nunca soubemos. Não existia manifesto de carga. E isso acabou se tornando outra questão controversa que nunca foi esclarecida. Claramente, pouca atenção foi dada aos procedimentos de segurança. Era outro tempo, é verdade, mas ainda assim a falta de controle no aeroporto do Cairo no momento do embarque dos soldados para o voo de retorno da Arrow Air é algo chocante até para os padrões da época e totalmente impensável hoje. Filota se junta aos que especulam que o voo Arrow Air 1285 pode ter sido alvo de um atentado terrorista. Foi o Hezbollah? Houve algum tipo de conexão europeia? E a grande pergunta que sempre pairava na mente das autoridades americanas de governo e segurança era: existe uma dimensão da Guerra Fria nisso tudo? Os soviéticos estariam envolvidos? O depoimento que o senhor está prestes a prestar será a verdade, toda a verdade e nada além da verdade, sob pena de lei? Sim. Alguns agora se perguntam se o voo Arrow Air 1285 esteve no centro do maior escândalo global da época. O plano dos Estados Unidos de fornecer armas ao Irã de forma ilegal, em troca de reféns americanos. A Arrow Air foi de fato uma das companhias aéreas que deram apoio a uma operação encoberta conduzida na época pela Casa Branca do governo Reagan, liderada por uma figura conhecida como Coronel Ollie North. O caso foi uma operação secreta extremamente complexa e peculiar. Não se tratava de uma camada fina de gelo nas asas. Filotas aponta evidências fotográficas para sustentar sua tese. Um colega meu foi a Gander e visitou o laboratório fotográfico da Polícia Montada do Canadá. Havia literalmente milhares de fotos do local do acidente. Muitas delas indicavam algum tipo de explosão a bordo. É como pegar uma folha de papel alumínio e atravessá-la com o dedo. O material se curva de dentro para fora, deixando claro de que lado o impacto ocorreu. As suspeitas de Filotas aumentam quando ele descobre que um investigador independente contratado pela Arrow Air analisou a possibilidade de uma explosão a bordo. Ele examinou tudo com muito cuidado e constatou que no motor número 3, o motor interno do lado direito, algumas palhetas guia de entrada, 3 consecutivas, apresentavam amassados na borda de ataque. Uma delas tinha vestígios de tinta vermelha. O investigador concluiu que poderia ter havido uma explosão em pleno ar. E que os danos e as marcas de tinta dentro do motor poderiam ter sido causados por destroços sendo projetados para fora da fuselagem principal. Outra informação crucial para Filotas surge a partir das autópsias de algumas das 256 vítimas. Os exames indicam níveis extremamente elevados de monóxido de carbono no sangue. Se havia produtos da combustão nos pulmões, a conclusão lógica é que eles devem ter inalado esses gases antes do impacto. Com base em todas essas evidências, Filotas e seus colegas constroem sua própria versão do acidente. O que foi isso? Fumaça! Fumaça na cabine! Mas os investigadores principais, McNair e Bogue, sustentam que as teorias de sabotagem não passam de uma distração sensacionalista. Não encontramos nenhuma indicação de terrorismo, mas havia muitos indícios de problemas de desempenho da aeronave e de formação de gelo. Para McNair e Bogue, a única forma de encerrar as especulações
é provar cientificamente que a combinação de gelo e excesso de peso derrubou o voo 1285. Ok, quer fazer uma checagem geral? Antes de meados dos anos 1980, pouco se sabia sobre o impacto aerodinâmico de camadas muito finas de gelo. O engenheiro de voo provavelmente procurava apenas grandes acúmulos que aumentassem significativamente o peso da aeronave, e não uma fina película sobre as asas. Nós fizemos muitos estudos sobre os efeitos do gelo nas aeronaves. Testes aerodinâmicos realizados em túnel de vento revelam que mesmo uma pequena contaminação por gelo pode reduzir drasticamente a sustentação das asas. Mesmo uma pequena quantidade de gelo pode comprometer seriamente uma aeronave de grande porte. Isso me surpreendeu. A equipe realiza novos testes em um simulador de voo. Basicamente, tivemos que reprogramar o simulador para degradar o desempenho e simular a presença de gelo. V1. Rotate. Todas as tentativas de voar o simulador com exatamente os mesmos parâmetros do voo 1285 terminam da mesma forma, com stall e queda. Ok. Vamos rodar de novo com 4 toneladas a menos. Nos testes de simulador, percebemos que, com gelo a bordo, reduzindo a sustentação da aeronave, era difícil manter um perfil de voo normal, e a perda de controle podia acontecer facilmente. Estamos muito pesados. Razão positiva? Negativo. Potência máxima. Os pilotos devem ter percebido que o avião não estava subindo rápido o suficiente. Cuidado com a altitude. Puxa. Vamos, velocidade. Velocidade. Cuidado com as árvores. O primeiro oficial Connolly puxou o nariz para trás, tentando levantar o avião. O que ele não percebeu é que estava selando o destino deles. O DC-8 já estava à beira de um stall. Puxar o nariz para cima só piorou as coisas. O peso da aeronave havia sido subestimado e sua sustentação estava comprometida pelo gelo nas asas. Uma combinação fatal. Se você tirar o gelo e manter o mesmo peso, talvez não teria o acidente. Se tirar o peso e ainda tiver o gelo, talvez também não tivesse o acidente. Mas se os dois estiverem juntos, o acidente é inevitável. Quanto às marcas de tinta suspeitas encontradas dentro do motor, McNair conclui que vieram de uma pá carregadeira usada para remover destroços no local do acidente. Além disso, a intensidade extrema do incêndio pode ter causado os níveis altos de monóxido de carbono no sangue das vítimas. Até os relatos dos caminhoneiros sobre chamas antes do impacto podem ser explicados. Se um avião está voando com ângulo de ataque alto, entrando em stall, é comum aparecer chamas saindo do motor por causa do compressor. Quanto à capacidade dos terroristas de executar um ataque tão complexo e ousado, há grandes dúvidas. Eles poderiam ter tentado em termos de intenção? Sim. Mas realmente levar isso adiante nas circunstâncias? Parece improvável, embora ainda esteja nos limites do possível. Houve muita controvérsia com a qual basicamente tivemos que lidar para continuar nosso trabalho, porque a investigação não é uma questão emocional, é uma questão científica. Portanto, basicamente tínhamos de nos basear na ciência. Não vimos nenhuma evidência de qualquer outro tipo de explosão. Vimos apenas a evidência de uma explosão causada pelo impacto. McNair acredita que sua conclusão traz um aviso urgente para todo o setor aéreo. Muita gente tem dificuldade em acreditar que um pedacinho de gelo numa asa grande possa fazer tanta diferença. Depois de quase 3 anos de pesquisa e investigação minuciosa, o Conselho de Segurança da Aviação do Canadá está pronto para divulgar seu relatório. No entanto,
o que deveria fornecer respostas e evitar acidentes semelhantes, provocou uma tempestade de controvérsias. A teoria do gelo está errada. Os investigadores do CASB acreditam ter produzido um relatório convincente que explica a complexa causa do acidente do voo 1285. Eu esperava que, quando o relatório final saísse, a mensagem de segurança fosse compreendida e aceita. Mas 4 dos 9 membros do conselho discordam da conclusão do relatório. Parece que essa investigação envolve uma encoberta. É impossível que o gelo tenha sido um fator. Investigadores de acidentes estão sempre sob pressão para chegarem em uma resposta mais rápido do que gostariam. E dependendo da intensidade dessa pressão, às vezes as investigações podem ficar abaixo do esperado. Os opositores dão um passo sem precedentes. Divulgam seu próprio relatório minoritário, alegando que uma explosão a bordo causou o acidente. Foi extremamente difícil lançar nosso relatório discordando. Nos deram pouco tempo e ainda tentaram omiti-lo. Fui perguntado diretamente, o que você quer fazer? Você quer tentar salvar seu emprego ou quer descobrir a verdade sobre este acidente? Minha resposta foi, quero salvar meu emprego descobrindo a verdade. Relatório divergente. É muito incomum ter um relatório divergente com fotos. Não vejo mérito algum. Não entendo por que foi publicado. Qual é a base científica? Não há ciência. Olha, a presença de tinta não prova nada. Amostras de sangue da tripulação não provam nada. Não há evidência de terrorismo. Isso não prova nada. Nesse caso em particular, tivemos um resultado extraordinário. Um relatório majoritário e um minoritário totalmente divergentes, apresentando interpretações muito diferentes sobre o acidente. Acho que é muito difícil para famílias e amigos não terem um encerramento definitivo. Nunca houve uma resposta clara sobre o que causou aquele acidente. Se eu fosse um familiar, também teria dúvidas. Mas em 10 de março de 1989, enquanto a controvérsia ainda continua, surge uma evidência trágica de que o alerta de McNair e Boag não foi ouvido. Em Dryden, Ontário, sob condições de inverno rigorosas, a tripulação de um Fokker F-28 decide não fazer o degelo. Poucos segundos após a decolagem, o avião não consegue sustentação suficiente para permanecer no ar. O acidente é quase idêntico ao do voo Arrow Air 1285. A aeronave atingiu as árvores e, em seguida, explodiu ao atingir o solo por causa da grande quantidade de combustível a bordo. O acidente mata 24 das 69 pessoas a bordo. Em Dryden ficou bastante claro que gelo ou neve podem ter sido um fator determinante. Se o alerta dos investigadores tivesse sido ouvido, a tragédia em Dryden talvez nunca tivesse acontecido. O fato de haver tanta controvérsia em torno dessa investigação foi muito lamentável, porque acabou desviando a atenção da principal mensagem de segurança. Aeronaves como o DC-8 são extremamente vulneráveis à contaminação por gelo. Essa mensagem se perdeu por causa da controvérsia e da teoria da bomba. Mas aqueles que sustentavam a teoria da bomba mantiveram sua posição. Não se melhora a segurança quando se identifica a causa errada de um acidente. A verdadeira lição de segurança é buscar a verdade. E os fatos desse acidente nunca foram plenamente estabelecidos. A controvérsia em torno da investigação levou ao fim do Conselho Canadense de Segurança da Aviação. O órgão foi extinto e, mais tarde, substituído por uma nova agência, mais bem regulamentada. Essa lição custou a vida de muitas pessoas e não foi repassada, o que fez com que outras pessoas também perdessem a vida. Essa é a parte mais triste para mim. No meu caso, se eu realmente não tivesse todas as respostas e tivesse perdido alguém naquele terrível acidente, eu não ficaria satisfeito. É muito difícil quando você não sabe exatamente o que aconteceu e perde alguém tão próximo. Acho que todos nós queremos saber.